18h09 no ar, programa Vale Esportes desta terça-feira, 11 de julho de 2023, no oferecimento dos produtos Ambev. Lembrando também os nossos canais no YouTube, Timaço da Vale FM e o canal Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Oval. O Timaço da Vale já está no ar com mais um programa Vale Esportes. Vale FM, Vale FM. Já pensou em você ganhar 3 motos Honda Pop com apenas R$3? Isso mesmo, R$3 é demais! No quarto sorteio desta semana, tem 3 motos Honda Pop 110i. São 3 motos Honda Pop para você colocar na garagem. É incrível! Ainda tem R$6.000 do primeiro ao terceiro sorteio e R$6.000 no Giro da Sorte. São 20 prêmios de R$300. Você pode garantir todos esses prêmios com apenas R$3. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Vale Esportes é futebol de primeira. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Tem o Alto Poço Casarão 1 em Juazeiro do Norte, Alto Poço Casarão 2 na cidade de Crato, Alto Poço Casarão 3 e 4 em Barbalha. Tem o Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte, Varejão do Óleo na cidade de Crato e ainda a Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Dá pra ver na cidade, em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação, obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só, o jejum no Juapó, para o povo sempre mais cultura. Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir, trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Requeijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Ambev é muito genial. E se você gosta de pipoca, pipoca é Ju, pipocão é Ju. Salgadinhos e pipocas Ambev. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opção.
Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite para você ligado no Timaço na Vale FM pela 99,9. Estamos aqui também pelo radios.net. Obrigado a você que nos acompanha pela internet em qualquer parte do mundo, também nos nossos canais no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial e no canal Timaço da Vale FM. Informações do nosso futebol também você tem no nosso Instagram, que é atualizado todos os dias com informações para você, que é o @Timaço da Vale. Você pode seguir a gente lá no Instagram e pedir a galera que sempre acompanha pelo canal no YouTube, dá lá o like, o joinha para gente aí, inclusive, ser apresentado a outras pessoas que também estão no YouTube, tá certo? Obrigado pela companhia de todos. Boa noite, João Filho, o popular JF. Tudo bem, Marco? Boa noite pra você. Boa noite pra você que nos acompanha pelo Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Aqui estamos, mais um programa, o segundo encontro da semana. E como dizia Carlos Alberto Miranda, com notícias, tão somente notícias. É verdade, notícias importantes. O Icasa comemora a volta de um jogador que machucou-se na temporada passada. E não é apenas o Rony que falou ontem aqui no programa Vale Esportes, e a matéria inclusive também está lá no nosso Instagram, Timaço da Vale. É um outro atleta que será destacado agora pelo grande Aloísio Vilar. Boa noite, presidente. Boa noite, Marco Valério, João Filho, boa noite para você ouvinte que sintoniza a Vale FM. Pois é, Marco, mais um jogador que retorna para a equipe do Icasa depois de 7 meses de uma cirurgia no joelho. Eu tô falando do atacante Tarcísio, de 29 anos, que estava naquela Taça Fares Lopes do ano passado. E olha, Marco, chamou muita atenção do torcedor do Icasa. Em poucos jogos, o Tarcísio já conseguia se destacar e conseguiu aí ganhar o carinho do torcedor icasiano. Infelizmente, ele acabou se machucando e no dia 16 de dezembro realizou essa cirurgia para reconstruir os ligamentos do joelho direito. E só hoje, quase 7 meses depois, ele está retornando aos trabalhos aqui em Juazeiro do Norte na equipe do Icasa. Trabalho ainda de transição, a exemplo do Rony, que a gente destacava ontem. São dois atletas que seguiram contratados, pela equipe do Icasa, mas que não tem essa garantia de voltar a jogar na Fares Lopes, até porque o Icasa pode se despedir da competição já no final do mês de julho e aí realmente eles não teriam essa condição. Caso a equipe icasiana passe de fase na Fares Lopes, aí sim eles podem ir trabalhando para, quem sabe, ter condição de jogo. E o Flávio escolhendo eles poderiam retornar. Mas é muito difícil, visto que eles estão há muito tempo parados e precisariam de um ritmo de jogo. Mas vamos ouvir o que disse o Tarcísio com relação à sua recuperação e com relação a esse primeiro contato também que ele teve com o Flávio e com esse novo elenco da equipe icasiana. É verdade, voltando às atividades aqui. Muito feliz pelo retorno, por estar em campo, fazendo o que eu mais amo. Espero voltar aí muito bem, forte e quem sabe, fé em Deus, logo poder voltar a atuar uma partida. Fala pra gente um pouquinho como é que foi esse processo de recuperação desde a tua cirurgia no ano passado. A gente sabe que não é fácil, Processo muito complicado, mas graças a Deus tive todo o suporte
O pessoal do Icasa, né, fez de tudo aí para minha recuperação e graças a Deus, né, pude ter uma excelente recuperação. E estou voltando muito bem, confiante, né, para fazer um bom retorno aí a campo. Ô, Tarcísio, o que é pior para um jogador profissional nesse período de 7 meses sem poder jogar futebol, que é a tua profissão? É muito difícil, é verdade. O pior mesmo é a gente não poder estar em campo, né, jogando, levando felicidade a quem torce pela gente, né, para a torcida que vai ao estádio. A sensação de estar jogando e estar dentro de campo, a atmosfera, não tem explicação. Então isso é o que a gente sente mais falta. Você diria que dá para entrar no ritmo de jogo, dá para se recuperar ainda para voltar nessa Fares Lopes? Fazer de tudo, né, focar como eu venho focado, né, buscando sempre estar bem comigo mesmo e buscar aqui nos treinamentos evoluir o mais rápido possível para, quem sabe, né, se o professor optar por mim, eu estar 100% e estar confiante e ele me der a oportunidade, eu estar preparado, estar pronto para poder entrar em uma partida aí e poder ajudar ele e ao Icasa. O que é que o departamento médico fala para você com relação a esse assunto? Você teria essa condição realmente de entrar em campo? Ainda não sentamos assim detalhado para conversar sobre isso. Mas hoje como é o meu primeiro dia, né, tive um contato pouco, mas agora no decorrer da semana a gente vai ver certinho e alinhar para ver como que vai ser essa fase aí de voltar com o grupo e voltar a pensar jogar uma partida. Você falou aí sobre o primeiro contato, como é que foi? Com o Flávio e também com o elenco? Muito bom, muito bom. O professor Flávio, nunca tinha trabalhado com ele, mas já conhecia. Temos um grupo bom aí, todo mundo me recebeu muito bem e fico feliz por todos me abraçar aí nessa volta e poder, quem sabe, retribuir dentro de campo aí. Ouvimos aí o atacante Tarcísio, que é natural lá de Delmiro Gouveia, em Alagoas. Ele estava por lá, inclusive, se recuperando dessa cirurgia durante esses 7 meses. Só que o ideal, Marco e JF, é que tanto o Tarcísio quanto o Rony ainda tenham um mês aí de recuperação, continuem nesse período de transição até terem realmente aquela condição de jogo, né, para trabalhar com todo o elenco. E aí dependeria da classificação do Icasa para a próxima fase da Taça Fares Lopes. Mas que bom, né, que esses dois jogadores que estiveram em momentos bons do Icasa no ano passado estarem retornando, né? O Rony, o homem do gol do Fantástico, né, ainda na Série D do Brasileirão. E o Tarcísio, que foi um jogador que chamou a atenção na Fares Lopes e poderia até ter ajudado a equipe um pouco mais se estivesse naquele último jogo onde a equipe casena poderia ter conseguido o título, né? JF e Marco Valério. O jogador Tarcísio, realmente concordo com o Aloísio, né? Nas poucas partidas que fez ano passado, apresentou-se como um jogador extremamente competitivo, de boa qualidade, que já chamou a atenção do torcedor. O problema é que o Icasa está tendo, do ano passado para cá, alguns atletas de destaque, João Filho, que têm contusões graves. É o caso do Tarcísio, que está voltando, o próprio Rony. E no campeonato cearense da Série B desse ano, eu não lembro se o nome do rapaz era Romarinho, teve um jogador que no início do torneio, bom de bola ali, meia, atacante, você vai lembrar melhor do que eu, Aloísio, o nome do jogador que contundiu-se logo nas primeiras partidas da Série B desse ano. Gustavinho, exatamente. Era um pequenininho, moreninho, muito bom de bola e que infelizmente acabou se contundindo também. É verdade, Marcos. Só destacando que os contratos do Rony e do Tarcísio já estão sendo encerrados com o Icasa. Então eles precisam renovar por pelo menos mais alguns meses para terem essa condição de, quem sabe, ainda voltarem a vestir a camisa do Icasa na Fares Lopes. Mas, claro, depende de muitas questões, como a classificação da equipe para a próxima fase. E amanhã, Marco e JF, já tem jogo, viu? 2 partidas que interessam ao Icasa, são jogos pelo grupo da equipe casiana. Guarani de Sobral contra Atlético Cearense e Caucaia contra Ferroviário. Com certeza os jogadores do Verdão, a comissão técnica estarão aí de olho nessas partidas. Afinal, o Icasa precisa observar bem os próximos jogos para saber em qual situação chega para enfrentar o Ferroviário na última rodada. Valeu, Aloísio. Daqui a pouquinho você volta com muito mais do Verdão aqui no programa Vale Esportes. Você é fã da Raquel mesmo, Aloísio? Eu gosto da Raquel. Né, rapaz? Tá certo. A Raquel é inteligente, mano. Tá bom, tá certo.
Grande abraço, obrigado pelas primeiras informações do Verdão, Aloísio Vilar. Um abraço pro querido Isaac Menezes, está lá em Portugal. Isaac Newton? É, rapaz, escutando a gente pelo aplicativo radios.net, assistindo também pelo canal no YouTube, ele sempre interage com a gente, nosso querido Isaac, um abraço pra você, meu irmão, é daqui de Juazeiro, mas já há algum tempo mora na Europa, lá em Portugal. Grande abraço pro nosso querido Isaac. É outro patamar, né? É, outro nível. A hora do Timaço, 18 horas 22 minutos, em nome de Novo Rio Veículos. Bom, Marco Valério, deixe-me falar pra você que tá ligado aqui no Timaço da Vale FM, que trabalha no setor de semijoias, é o seguinte, a Dourados banha mercadorias em ouro, prata e níquel com excelente qualidade, mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos mercadorias aí de qualidade com o melhor preço do mercado, também compramos a sua mercadoria para desplacar e pagamos à vista, não perca tempo, venha nos conhecer e faça um bom negócio na rua Professora Ivani Feitosa, é o endereço da Dourados, número 9, WhatsApp para mais informações, 999933031, você pode seguir também a Dourados no Instagram, @DouradosJoias com 2 S's no final. Olha só, João Filho, a partir de hoje também com o Timaço da Vale FM, a empresa Juá Solados, produzindo os mais variados modelos de solados com matéria-prima de primeiríssima qualidade. E ainda destaque para os modelos de papete em diversas cores: branco, preto, nudes, caramelo, pink, lavanda e porcelana. Tudo isso com a qualidade da Juá Solados, os conhecidos solados do Ribamar. Juá Solados fica na Rua da Independência, 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. Telefone 88 é o DDD 998 55 41 93. Juá Solados, inclusive, a qualidade é tanta que lá no estande do Sebrae, a Juá Solados está expondo seus produtos hoje e amanhã. Então quem for ao estande do Sebrae lá na Expocrato vai conhecer de perto toda a qualidade dos produtos Juá Solados, os conhecidos solados do Ribamar, JR. Que são de primeira qualidade, sem dúvida alguma. A Expocrato tá rolando, já estamos aí no 3º dia do evento. Você que tá no Crato, você que mora na cidade do Crato, passa na Glamoda, tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, assim como também você vai encontrar dos mais diversos modelos aí de bolsas escolares, os melhores preços do comércio cratense para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto. Pois é, a sensação do comércio do Crato fica no Mandacaru Center, na Rua Miguel Lima Verde 494, no centro da cidade do Crato, onde você terá um atendimento, diferenciado, sem dúvida alguma. Então visite a Glamoda e sinta-se em casa. Confira a premiação do Cariri da Sorte desta semana. Você pode ganhar no quarto sorteio 3 motos Honda Pop 0 km. É isto mesmo, 3 motos Honda Pop por apenas R$3 e mais R$2.000 do primeiro ao terceiro prêmio no Giro da Sorte. Serão 20 rodadas de R$300. Compre já o seu Cariri da Sorte por apenas R$3. É daqui, é do Cariri. Bom, você tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Genesis Solar tem a solução. Faça o seu orçamento sem compromisso. São condições especiais para você adquirir o seu sistema de geração de energia solar. Você pode financiar até 100% do seu projeto e a parcela vai ficar equiparada ao que você paga hoje na sua conta de energia. Pode fazer o parcelamento em até 18 vezes no seu cartão de crédito. Mais informações é só falar com o Luciano Carvalho pelo WhatsApp 981237956. Genesis Solar, deixa o sol pagar a sua conta de energia. Conosco também ESC Cursos, que já está com seu novo site www.esccursos.com.br. Acesse agora mesmo e faça onde e quando quiser o seu curso
o seu curso profissionalizante preferido à distância. São diversos cursos para você se qualificar para o mercado de trabalho. ESC Cursos é pré-vestibular, concursos e agora cursos profissionalizantes à distância. Acesse www.esccursos.com.br. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Bom, deixe-me falar também que o nosso programa tem o oferecimento dos produtos Ambev. É nosso, é do Cariri. A região ganhou mais uma empresa que chega para ser líder no seu segmento. Ambev, pipocas doces e salgadas, os salgadinhos pipoclepes com vários sabores, os snakes de cebola e bacon, que são deliciosos. A garotada adora e os adultos vão se apaixonar com petiscos, perdão. Você pode procurar nas bombonieres aí os nossos produtos Ambev feitos com amor. Esse é nosso, é do Cariri. Vamos falar também do Instituto Juazeiro Bom de Bola, voltado para o esporte e educação, tendo como principal alvo jovens e crianças com vulnerabilidade social. O Instituto Juazeiro Bom de Bola trabalha aí nesse atendimento aos adolescentes, às crianças, em diversas modalidades, como futsal, futebol, skate, basquete, nos bairros Frei Damião, Horto e bairro João Cabral. Instituto Juazeiro Bom de Bola, que é presidido pelo Jackson Pilha. Quer conhecer um pouco mais e até apoiar esse trabalho? Entre aí nas redes sociais e encontre @Juazeiro Bom de Bola. A gente fala também de Nilo Embalagens, que tem tudo em embalagens para você. Quentinhas aí de vários modelos e tamanhos, tem sacolas recicladas, sacolas para lixo e brancas bem reforçadas. Você também encontra artigos para festas como pratinhos, copos, talheres, balões, velas, embalagens para doces e brigadeiros. Uma grande variedade também de caixas para bombons e salgados com o menor preço da região do Cariri. Nilo Embalagens é na rua São Paulo, 1505, WhatsApp 99607-2384. Lembrando nossos canais no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, também Timaço da Vale, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval. Hoje é a folga da rapaziada, mas você salva aí o número que eu vou falar agora. Quando você quiser uma pizza deliciosa, esfirras, lasanhas, berutes, é só passar um zap para Pizzaria e Hamburgueria Oval. 988429514. Amanhã, inclusive, tem promoção lá na Pizzaria e Hamburgueria Oval. A gente fala também da Grage Veículos, compra, venda, troca e financia. Veículos seminovos com menor preço e garantia do mercado. Você pode financiar o seu veículo com as menores taxas. É na Grage Veículos, em carros com procedência e a melhor avaliação do seu usado. Na Avenida Padre Cícero, 1215 do bairro Salesianos. Tem sempre aquele modelo especial aguardando a sua visita para você fazer aí a troca do seu carro. Aquele carro de qualidade com procedência é na Grage. 992088592 é o WhatsApp para mais informações, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Conosco também Só Fumê Service, revestimento fumê de altíssima qualidade para carros e prédios, cristalização de vidro e também envelopamento de veículos. Só Fumê, há mais de 2 décadas garantindo qualidade para você. Na rua José Marrocos 408 e o telefone da Só Fumê é o 988054899. Fala lá com Edilson, o doutor do fumê, ali pertinho do mercado Senhora Santana. Bom, nosso programa vai seguir daqui a pouco com informações do Cariri, informações do Guarani com o Anderson Luiz. O Kilber de Campos também vai chegar daqui a pouco com a atualização do Fortaleza, do Ceará, do Ferroviário. O Fortaleza que está contratando, o Ceará também. Enfim, daqui a pouco o Kilber vai trazer todas as informações. Um abraço aqui, Marco, para o Franciele, o senhor Franciele da cidade de Abaiara. Ele é pai do goleiro Ebert, da base do Icasa. Um abraço, boa noite, obrigado pela sintonia. Eu falo também Marco Valério, eu falo da Fox, que tem uma equipe técnica especializada, equipamentos de última geração, garantia de 3 meses nas peças montadas na loja, uma linha completa em smartphones, você pode comprar e pagar em até 10 vezes do seu cartão de crédito. Fox em Crato, na rua Senador Pompeu 156, 2 lojas aqui no centro de Juazeiro, Padre Cícero com Santa Luzia, rua São Pedro com a rua do Seminário, e tem uma loja
loja Fox aberta para você agora lá no Cariri Shopping. Tabela da Federação Cearense marca 3 jogos para a Fares Lopes amanhã. Daqui a pouquinho os detalhes no oferecimento do Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. Unileão sempre com você. A gente fala também da Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço, satisfação. Alfa Vidros é completa para você. Cortinas de vidros, box, espelhos e esquadrias. Avenida Plácido Aderaldo Castelo, número 320, WhatsApp 99812-5851. Conosco também Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda. Apresentei e use produtos da Ramagem Couros. Fábrica Avenida Padre Nestor Sampaio 690. E o telefone da Ramagem Couros é o 3571-3758. Churrascaria Mão de Vaca. Você vai curtir o Festival Expocrato, vai curtir aí, já tem as suas noites que você vai, mas antes passa lá na Churrascaria Mão de Vaca, vai jantar com a família. Nossa, tem um cardápio delicioso, o churrasco mais gostoso da região do Cariri, aquele petisco de dar água na boca, é na Churrascaria Mão de Vaca. Você pode receber também o seu pedido em casa. WhatsApp para pedidos 988657741. No café, no lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso da Panebom, pão nosso, produzido de maneira semi-artesanal. Pão, hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos. Tem também a linha integral Panebom, pão nosso, light, multigrãos, aveia e 100% integral. E também a deliciosa massa para pastel tasquinha, mais um produto com a qualidade Panebom, pão nosso. A gente fala também aqui no timaço da Vale FM da Madeireira Beira Rio, para você que está construindo, reformando, local certo para economizar de verdade. A Madeireira Beira Rio tem tudo em ripas, madeiras, caibros, linhas, madeirites, material elétrico, hidráulico, entrega na obra, madeira direto do Pará, tudo em até 10 vezes para você comprar e pagar no seu cartão de crédito. Rodovia Juazeiro Barbalha, WhatsApp para mais informações 998401976. Madeireira Beira Rio, muito mais que madeira. Anderson Luiz já chegou por aqui, já notícias do Guarani no timaço da Vale FM. Muito bem. Para Farmácias Fernandes, 7 lojas espalhadas pela cidade. Para melhor lhe atender, eu disse Farmácias Fernandes. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Lá na Praça do Pio 12, esperando por você. Que hambúrguer delicioso, Baleia Burger. Você pode pedir pelo 988-380548. Eu falei Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. A gente fala também do Hotel Amuarama, que é a casa do caririense, lá na capital cearense. Um abraço pro amigo Genilson, o gerente, toda a sua equipe. Você pode fazer a sua reserva pelo WhatsApp, o DDD 85-3304-8900. Baleia Burger é uma delícia de hambúrguer. Conhece Pelado? Pelados em Santos? Pelado tá escutando o programa. Isso aí é Pelado em Crato. Um abraço pro Pelado, dia 6 da Comartel e o Camburão dos Eu Pastéis. nunca esqueço de Pelado, JF, e eu nunca esqueço também de você não vai quando falar eu vou nada. lá no centro da cidade, Jau Presentes. Porque Pessoa Presentes não dá pra esquecer, JF. Não dá pra esquecer. Jau Presentes. Jau Presentes pra você decorar a sua casa, artigos para o lar, brinquedos pra toda a criançada. Vendas no atacado, no varejo. Pensou Presentes? Pensou na Jau Presentes, na Clóvis Bevilacqua, número 536, no meio do quarteirão, no centro da cidade. E vizinho a Jau, tem uma outra loja do grupo Jau Presentes, que é a Jau Decorações, onde você tem duas opções ali para fazer compras e deixar a sua casa muito mais bonita. Tá certo. Vamos ajeitar. Bora, JF, cuidar da vida. Abraço a ti que tá as quentinhas, rapaz. Tá Gente escutando muito a gente. boa. Gente muito boa. O gente time muito dele boa. joga hoje, rapaz. Tomara que perca, mas é gente boa demais. Um abraço. Tomara que ele meta um monte de pimenta na sua comida amanhã. Você fica desejando mal ao rapaz. A sua esposa, Dona Leidinha, que é torcedora do Flamengo. Um abraço também. Aí, tá Obrigado certo. pela sintonia. Dupla. A hora no timaço. 18h38, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet aqui na cidade. Pra toda Já a região falamos do Cariri. Icasa. Significa dizer que é hora de falarmos do Leão mais querido. Que eu tô vendo aqui 3 jogos amanhã na tabela da Fares Lopes.
Inclusive... Guarani de Sobral e Atlético. Sim. Caucaia e Ferroviário. E ainda tá marcado o jogo aqui na tabela da federação, Fortaleza e Guarani. O choque dos leões. Como é que vai ser esse jogo Aí, lá? Anderson Luiz, o leão da capital. Ei, e é lá no PV, viu? O leão da capital vai receber o leão do interior? Boa noite, Anderson. Boa noite pra você, João Filho. Boa noite, Marco, a todos os ouvintes do Vale Esportes. Segundo as últimas informações que eu acabei de receber nos últimos 5 minutos, sim, o Guarani vai a campo amanhã contra o time do Fortaleza. Que conversa, rapaz. Lógico, ainda não consegui falar com o Soares. Desde ontem tento contato com o presidente da equipe. Existe um acordo entre o Conselho Deliberativo e a Executiva, que é a pessoa do Soares. E nesse acordo o Soares deveria ter renunciado na última segunda-feira, mas ontem no caso. E o Soares acabou não entregando essa carta de renúncia e existem especulações nos bastidores do Guarani. Os diretores do Conselho Deliberativo do Guarani acreditam que o time vai a campo. Não existe nenhuma confirmação oficial sobre o time ir de fato a campo, mas existe uma especulação. Uma possibilidade. Uma possibilidade e tem algumas situações nos bastidores que o pessoal tá sabendo de que amanhã todos os jogadores chegam a Fortaleza. Mas esse jogo é amanhã à tarde. Não tem ninguém lá ainda. Chegam amanhã a Fortaleza pra jogar. Eles vão passar a noite dentro do ônibus, é assim? Enquanto estamos conversando aqui, já tem uma turma aí já tem uma turma na estrada com destino a Fortaleza. Com destino né? a Fortaleza, exatamente, meu filho, exatamente. E esse povo tá saindo de onde? Não se sabe ainda. Deve ter uma turma respectivas cidades. Deve ter uma turma dentro de um ônibus aí seguindo pra Fortaleza pra jogar amanhã. Mas é lógico, deixar bem claro, são informações que a gente teve, nada confirmado pelo Soares. Desde ontem entro em contato com o Soares por ligação, também mandei mensagem no WhatsApp. O celular do Soares está desligado, não consegui falar com o presidente da equipe para confirmar ou não essa história. Mas desde ontem existem essas especulações. Rapaz, eu nunca vi isso no futebol de Juazeiro. Que estão assim, arrodeando o time do Guarani, é que o Guarani de fato vá a campo amanhã contra a equipe do Fortaleza. Isso quer dizer que a federação não aceitou aquele pedido de desistência do Guarani da competição? Não acatou por dois detalhes. Carta, né? O pessoal do Conselho Deliberativo não passou no cartório para registrar aquela carta e também naquela carta não tem um motivo específico. Esses dois detalhes, por isso a federação acabou não acatando e acabou passando até orientações para o pessoal que está à frente do Conselho Deliberativo da equipe. Já no meio de toda essa situação, houve essa negociação com o Soares para que ele renunciasse na segunda-feira para que ficasse mais fácil para todo esse processo. Só que isso não aconteceu. A informação que a gente tem é que a federação até agora não recebeu essa carta de renúncia. O jogo está mantido. O jogo está mantido. Se o Guarani vai ou não se sabe ainda. Não né? é 100% confirmado, que a gente não conseguiu a confirmação com o presidente da equipe. Estou tentando contato com algum atleta, com alguém, para ver se eles me confirmam se vão de fato para esse jogo diante da equipe do Fortaleza amanhã. Agora vamos lá. A federação confirma a realização do jogo. Aí vai ficar... A situação já é delicada, já é constrangedora, vai ficar pior ainda se o Fortaleza for para o campo amanhã e o adversário... Não, aí se isso acontecer, e tomara que não aconteça, porque se isso acontecer prejudicaria ainda mais o Guarani, além da questão do WO, que a questão do resultado, eu acho que nesse momento é o de menos, é que o Guarani poderia pegar uma severa... punição por parte da Federação Cearense. Ele já está sujeito Cearense. a essa punição dos 2 anos. A partir do momento que ele solicitou a desistência da competição, sim, mas... o regulamento é claro, Marco. Em caso de desistência, com a competição já em andamento, o clube, dentro do regulamento, não só o regulamento da Fares Lopes, os regulamentos que são feitos pela federação das competições que ela realiza, saiu da competição com a competição em andamento, fica 2 anos afastado. Mas vamos lá, o Guarani de Sobral deixou de jogar o primeiro jogo contra a equipe do Icasa. O que acontece no caso se o Guarani entrar em campo, o Guarani vai deixar de jogar o último jogo somente contra o Pacajus, que é em casa. O Guarani deixa de atuar somente a última partida diante da equipe do Pacajus. Então o prejuízo em relação a essas punições é bem menor. O Guarani pode alegar como o Guarani de Sobral. Quer dizer que um WO pode, não pode 2, é assim? Pode alegar a mesma coisa que o Guarani de Sobral, que não tem atletas que ficam impossibilidade de ir para a partida, como aconteceu com o próprio Guarani o ano passado, quando o Guarani não pôde viajar para Sobral e conseguiu até mesmo acesso, o ano retrasado, o acesso
para a primeira divisão do Campeonato Cearense. O que causa preocupação é essa incerteza, se o Guarani vai ou não entrar em campo, porque tem toda essa celeuma, porque, vamos dar um exemplo, suponhamos que o Guarani não entre em campo, não confirme o WO de amanhã. E a federação mantém o jogo. Vai fazer todo o protocolo, vai a campo, tem toda aquela espera e é pior ainda a punição para o time do Leão do Mercado. Essa dúvida a gente só vai tirar amanhã, 3 horas da tarde, quando acontecer o jogo entre Guarani e Fortaleza. Então, para a gente resumir aqui para o torcedor do Guarani, diante do não acatamento da desistência do Guarani da competição, é melhor que o Guarani entre em campo, nem que seja só com as camisas, para não receber uma punição da Federação Cearense. Seria isso, Anderson? O Guarani, a diretoria, o Conselho Deliberativo, preferia que o Guarani não entrasse em campo de forma alguma, nem amanhã, porque existe de fato, independente de ter multa ou não, existe um diálogo com a federação em relação ao afastamento e existe um entendimento em relação às duas partes do Guarani. Porém, juridicamente, pode ser menos prejudicial para o Guarani em relação a... Certo. E quais seriam os atletas do Guarani que entrariam em campo? Porque esse time... Desde que tomou de 6 lá no Iguatu, que não fez um treino mais. Como é que tá? Ô Anderson, você vai responder a pergunta do Marco e eu vou já colocar uma outra aqui. Até quando vai o mandato do Soares como presidente da executiva? Responda primeiro o Marco, logo em seguida me responda. Vamos lá. A equipe seria a mesma que perdeu pro time do Iguatu. A equipe seria a mesma que perdeu pro Esses jogadores estão aqui ou não? Não estão em Juazeiro. Estão nas suas respectivas cidades. É lá da Paraíba, né? Alguns saem de Picuí, outros saem das suas cidades. Tem um jogador de Recife, tem outras cidades que os jogadores residem. Esses jogadores saem das suas cidades e vão direto pro jogo. Em relação ao mandato do Soares, João Filho, ele tem um mandato completo. Eu tenho só um detalhe, não sei se o Guarani aderiu ao Profut, que são 3 anos de mandato, mas é no mínimo 2 anos o Soares. Ele já está com quanto tempo à frente da presidência? Tem 6 meses à frente do Guarani, então ele tem 1 ano e meio mais ou menos de mandato ainda à frente. Ele ficou de renunciar dia 27, não foi? Dia 27 chegou a informação que ele renunciaria e o Conselho Deliberativo marcaria a questão da eleição, todo um rito, todo um protocolo. Hoje são 11 de julho, o Soares não renunciou. Mas o dia 27 seria do caso desse mês, quando acaba. De 27 desse mês? Sim, tá, tudo bem. 27 desse mês. Mas existia um acordo para ele renunciar. Foi feito um acordo para ele renunciar antes dessa data. Ontem. Ontem. Ele renunciar ontem. Dia 10. E acabou não acontecendo essa renúncia. Então, até então, o jogo tá mantido, tá marcado para amanhã, às 15 horas, lá no Presidente Vargas. E os jogadores vão aparecer lá, né? Aí a gente só sabe amanhã. Uns vão chegar de van, outros de mototáxi. Topic. Outros de ônibus, Topic, rapaz. Agora tem uma coisa, se não aparecerem... fica pior pro Guarani. A punição é pior. Porque o jogo tá mantido. Sim. A federação mantém o jogo. O mandante, que é o Fortaleza, vai pro campo. E o visitante, ninguém sabe. Porque não, assim, é aquela, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? A gente citou o caso dos dois Guaranis, o Guarani de Juazeiro ano retrasado e o Guarani de Sobral esse ano. Eles avisaram a federação oficialmente que não ia para a partida e declararam por quê. O Guarani não avisou a federação se ia ou não para a partida, se vai ou não para a partida, não deu motivo porquê da falta. Então, oficialmente, a federação tem que manter mesmo o jogo. Até porque ela recusou o documento do conselho que não tinha validade nenhuma para a federação. O documento não foi reconhecido, não foi reconhecido no cartório e não tinha lá o motivo específico porquê do afastamento, a destituição da executiva. Então o jogo está mantido. Se o Guarani não for para... Marco, eu não quero ser pessimista aqui, longe disso. Mas eu não estou vendo outra alternativa, a não ser que o Guarani aconteça um milagre de ir para o campo amanhã. Porque se não for para o campo amanhã, vem aí uma punição, vem aí um afastamento de 2 anos do Guarani de Juazeiro. Quando voltar na 3ª divisão do futebol estadual. Eu estou vendo esse cenário se desenhando. Então é melhor o pega na rua... E entra em campo de qualquer maneira, sem treinar, os caras aí sem pegar numa bola uma semana. Não estão querendo assim? Ah, meu Deus do céu. Não estão querendo assim? Olha, o torcedor do Guarani não merece isso. Estão brincando com o Guarani, né? Vamos ser sinceros. O torcedor do Guarani não merece isso. O Guarani sempre foi um time humilde, do interior, teve suas dificuldades. Mas, gente, sinceramente, eu nunca vi o Guarani numa situação como essa. E olha que eu comecei a militar no rádio esportivo aqui do Cariri no final dos anos 80. Então eu tenho aí o quê?
30 anos, mais de 30 anos de acompanhando o futebol daqui. E já vi muitas dificuldades. Mas o que a gente vê hoje no Guarani não é só uma questão da dificuldade financeira em si. É a desorganização, né? Você não sabe se o time vai jogar amanhã. E o time, para todo mundo, já tinha desistido do campeonato. Aí o jogo está mantido. Ninguém sabe se os jogadores vão viajar. Aí pega 5 ali, 3 acolá, 2 não sei aonde. Ninguém sabe em quais condições esses atletas vão chegar. Tem uma única palavra só para isso. É deprimente toda essa situação do Guarani. Eu acho que uma palavra só resume tudo. Amadorismo. Não, eu não concordo nem com amadorismo, não. Porque no amadorismo não é tão bagunçado desse jeito, não. Enfim. Tem clubes amadores que são amadores, né? Porque não são profissionais, mas que têm a sua organização. Mas que são organizados. Pelo amor de Deus, rapaz, isso não existe, não. Mas eu lamento muito o que eu disse aqui e volto a repetir. Eu não vejo outro cenário que não seja o Guarani de Juazeiro afastado 2 anos, punido e voltando pela 3ª divisão. Mas vamos lá, esse detalhe dos 2 anos, acabei de achar aqui no regulamento específico da Federação Série de Futebol, das competições da federação, ele fala realmente do afastamento em 2 anos e uma multa de R$20 mil. Mas no parágrafo único do artigo 58, ele explica que as penalidades administrativas acima citadas poderão ser substituídas pelo pagamento do valor de uma multa de R$40 mil, nos quais 1/5 do valor será revertido para instituições carentes em cesta básica. Então, resumindo, esses 2 anos podem ser revertidos em R$40 mil e uma parte para a doação de cesta básica. 1/5 de 40 é 8 mil. 8 mil em cesta básica. Mas tem os outros 32 também. Tem os outros 32 que o Guarani não tem. O Guarani não tem. Vai ser mais um problema para quem vai assumir o clube e ficar com essa situação de ter uma multa de R$40 mil ou resolver junto ao tribunal. O Guarani vai entrar nesse imbróglio para tentar resolver. E mais um problema, quem vai herdar e quem vai assumir o Guarani com a saída do Suarez. Uma coisa é certa, logo após esse jogo, terá uma reunião do conselho da equipe para aí sim organizar toda essa documentação para de fato, se o Suarez não renunciar, tirar o Suarez à frente do Guarani, de fato caçar o mandato do Suarez. Mas até então, até amanhã, não tem como fazer isso, João Filho. Então, o jogo está mantido diante da equipe do Fortaleza. Se o Guarani de Juazeiro vai para o campo, nós só temos aqui que esperar chegar amanhã, 3 horas da tarde, e ver se amanhã o Fortaleza estará... O Fortaleza vai. E o visitante. E o último que sair, que apague a luz. Mais algum detalhe, Anderson Luiz? Volte já para falar do Cariri. Muito bem. É triste demais. Vamos pro intervalo? Sem palavras. A gente volta já. Vale FM. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Tem queijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Ambev é muito genial. Você gosta de pipoca, pipoca é Ju, pipocão é Ju. Salgadinho
serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri, prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar para que nossa cidade não pare de avançar. Vem com a gente que agora tem muito mais investimento em saúde. Reforma e entrega de PSFs abandonados. Os salários dos médicos contratados foi dobrado. Implantação de 62 equipes de saúde bucal completas. Médicos em todos os PSFs. Agora tem saúde bucal, com mais de 100 mil atendimentos no CEL municipal e unidades de saúde da família. Compra de 520 smartphones para os agentes de saúde, com internet e sistemas em todos os PSFs. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. Este é o Timaço da Vale FM, lembrando o nosso Instagram, @Timaço da Vale, para você seguir. Olha o produtor chegando aí. Ô, Marco Valério. Oi. Ontem teve um jogo que me chamou a atenção pela 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Muito bem. O Brasiliense contra o Interporto. O senhor arriscaria um placar para esse jogo, Marco Valério? Já aconteceu, né? Foi ontem à noite. Eu não sei dizer quanto é que foi, não. 10-0 pro Brasiliense. João Filho. 10-0. Foi a maior goleada da história. Na quarta, 10-0. Na Série D do Campeonato Brasileiro. A maior goleada o Brasiliense ontem proporcionou ao Inter. Eu acho que é do Tocantins, o Interporto. 10-0. Só, né? Precisa dizer mais nada, né? Eu tô pensando uma coisa aqui, mas deixa eu ficar calado, né? Deixa eu falar de coisa boa. Joá Solados, conosco no Timaço da Vale. Joá Solados, produzindo os mais variados modelos isolados com matéria-prima de primeiríssima qualidade. Destaque para os modelos de papete em diversas cores: branco, preto, nudes, caramelo, cor pink, lavanda e porcelana. Joá Solados, são os conhecidos solados do Ribamar. Rua da Independência, 221, entre a Rua Senhora Santana e a Rua São Pedro. Telefone, você que quer entrar em contato com a Joá Solados, 99855-4193. Inclusive, Joá Solados expondo os seus produtos lá na Expocrato, no estande do Sebrae JF. Vamos ao Kilmer? Super Melo? Tá no ponto aqui pra falar. Então vamos lá. Informações lá da capital, Ceará, Fortaleza, Ferroviário. Grande abraço pra você. Boa noite, Kilmer. Um abraço amigos do Timaço da Vale FM, chegando com as informações aqui da capital cearense. Eu começo pelo Fortaleza, que regularizou o atleta Escobar, lateral esquerdo. Tá no bid, tá legal, tá à disposição para o jogo do final de semana contra o Cuiabá. Outra informação importante em relação ao Fortaleza é que o Leão contratou um jogador chamado Tobias, zagueiro português, que vem do Hull City. Esse Hull City, se não me falha a memória, já disputou
a primeira divisão do campeonato inglês. João Filho, que é louco pelo campeonato inglês, deve confirmar esta informação. E a notícia ainda do Fortaleza é que ingressos já estão à disposição para que os torcedores possam fazer os seus check-ins para o jogão do final de semana contra o Cuiabá, hein? Carne de pescoço, jogo difícil. Já no Ceará Sporting Clube, depois da vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto, clima leve, Guto Ferreira sorrindo à toa e jogadores acreditando que ainda dá para chegar. O Ceará está a 9 pontos do G4, só que ainda tem um turno todo, né? Estamos na 16ª rodada, faltam algumas para acabar o primeiro turno e ainda tem o segundo turno todo. Outra notícia importante, interessante, é que o Clebão acabou a punição dele. Ele que foi pego no exame de controle de dopagem no ano passado, foram 8 meses de gancho e o Clebão está à disposição do torcedor alvinegro e do Guto Ferreira e do time do Ceará. Será que o Clebão volta a jogar com a camisa alvinegra ou será negociado? Eric está com o pé fora do Vozão, indo para o São Paulo Futebol Clube. No Ferroviário, o Ferrão fez coletivo de apronto agora há pouco no gramado do Cabralzão, porque amanhã tem jogo contra o Caucaia pela Taça Fares Lopes. O time do Ferroviário tentando a segunda vitória consecutiva na competição. Valeu, amigos do Timaço. Foi Kilmer de Campos para 99.9 Rádio Vale FM. Tá bom, Kilmer. Um abraço para você. Obrigado pelas informações lá da capital, tanto do Fortaleza como do Ceará e assim como também do Tubarão, Marco Valério. Nilo Embalagens, tudo em embalagens você encontra em Nilo Embalagens, quentinhas e vários modelos e tamanhos, sacolas recicladas, sacolas para lixo e brancas bem reforçadas. Você também encontra artigos para festas, pratinhos, copos, talheres, balões, velas, embalagens para doces e brigadeiros. Aquelas caixas para pizza também tem. Caixa para bolo, salgado, com o menor preço da região. Estou falando de Nilo Embalagens, Rua São Paulo 1505, WhatsApp 99607-2384. Bom, a gente fala também que já está no ar o novo site do ESC Cursos, é isso mesmo. Você pode acessar agora mesmo e realizar aí, fazer onde, quando quiser, o seu curso profissionalizante preferido à distância. São diversos cursos para você se qualificar para o mercado de trabalho. ESC Cursos, pré-vestibular, concursos e agora cursos profissionalizantes à distância. Informações www.esccursos.com.br. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Abraço pro Raimundo William lá em Caririaçu, tá ligado com a gente, um grande abraço pra ele. Também pro Galego lá do Novo Juazeiro, meu amigo Neudo Monteiro, um grande abraço também. Pelado no Crato, você já falou, repito aqui, um abraço pra todo mundo. Vamos em frente pela Vale FM com o nosso Vale Esportes nesta terça-feira, dia 11 de julho. Até às 11h59, se Deus quiser. E a Luísio Vilar tá voltando com atualizações. Ainda tem piadinha. Rapaz, até uns 59. Estou certo disso, Luísio Vilar? Tá certíssimo, JF. Você não erra, não. É a novidade. Que o dia se acaba às 11h59 da noite. Olha, o Icasa trabalhou hoje apenas no período da tarde lá no CT Praxedão. O técnico Flávio Araújo comandou um trabalho com o campo reduzido. E amanhã a equipe trabalha em tempo integral, pela manhã na academia e à tarde um técnico tático no CT Praxedão. E olha, a equipe confirmou um jogo treino, viu, JF Marco? Vai ser contra o Sub-20 do próprio Icasa. Pois é, sábado, Icasa versus Icasa. Icasa versus Icasa, sábado, 3 da tarde, lá no CT Praxedão. O Flávio disse que queria, né, movimentar a equipe durante essas 3 semanas que a equipe tem de folga da Fares Lopes, então vai se movimentar contra a própria garotada que está fazendo bonito no Campeonato Cearense da categoria. São 7 pontos até agora em 3 jogos, 2 vitórias e um empate. A equipe está a 1 ponto, inclusive, Marco e JF, de se classificar para a próxima fase do Campeonato Cearense Sub-20, né? O que seria muito bacana para a equipe casiana, que vive um momento não tão bom no profissional, mas no Sub-20 poderia ter essa oportunidade de chegar, quem sabe, mais longe e concorrer a uma vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E até eu aproveito aqui, Mark JF, para corrigir uma informação. Não existe um número de vagas determinado para esse campeonato cearense.
Até porque a Copinha, ela é uma competição que é promovida pela Federação Paulista de Futebol. Então, a Federação Cearense não coloca no regulamento do Cearense Sub-20 quantas vagas estão disponíveis. Mas geralmente, JF, tem 4 vagas. Ou seja, as equipes que chegam nas semifinais do Cearense podem, quem sabe, disputar a Copinha. Esse ano, vamos lá, esse ano das equipes aqui do Ceará que participaram, Fortaleza, Ceará, e eu me lembro, bem recordo também do Floresta. O Floresta, inclusive, chegou... Com o Raimundinho. Chegou com o Raimundo Wagner, caindo nas quartas de final, Só perdeu pro campeão, né? Foi Isso, muito bem. Ele caiu nas quartas de final, o Floresta, e não sei se outra equipe cearense participou, mas eu me recordo das 3 esse ano, Sim, da Copa também São me Paulo recordo de dessas futebol 3 júnior. equipes, JF. Então, pode acontecer dessas 4 vagas serem disponibilizadas no Campeonato Cearense Sub-20, como também a Federação Paulista pode fazer convites, enfim, pode encontrar uma outra metodologia para, enfim, trazer os cearenses para a Copinha. Enfim, vamos aguardar. De toda forma, os garotos do Icasa estão fazendo bonito. E eu volto amanhã com mais do Verdão aqui dentro do Vale Esportes. Valeu, Aloysio Vilar. Vai pra Expocrato hoje, Aloysio? Não, tá de folga, não, né? Tô. Já passou por lá hoje? Já trabalhou muito já hoje? Trabalhei muito hoje. Tá certo. Um trabalhador, rapaz. Aquele solzinho, hein? Eita. Vamos lá, tá animado aqui o Vale Esportes de hoje. Olha o Anderson Luiz. Antes do Anderson, mandar aqui um alô pra quem tá ouvindo a gente no nosso canal no YouTube. Gildo Alcântara Edmilson perguntando qual Eric do Ceará que vai pro São Paulo. Você sabe, João Filho? É um atacante. A Eric é atacante. Que jogou no Náutico, aí veio pro Ceará e agora tá indo pro São Paulo. Ele só deve ir no final quando acabar o contrato dele, no final do ano. Até porque o São Paulo, o Ceará estipulou a multa, né? Mas o São Paulo não quer pagar essa multa. Vai esperar terminar o contrato para pegar o jogador, né? Aqui, ó, Vicente Machado dizendo que o Flamengo será campeão da Copa do Brasil. Aí o Thea ligado com a gente também. Gabi e o pessoal aqui que assina como HB Pássaros e Variedades, né? Lamentando a situação da desestrutura do nosso futebol, especialmente do Guarani. Ô Marco, Aloysio, tivemos 4 equipes cearenses na Copinha: Fortaleza, Ceará, Floresta e o Pague Menos. O Pague Menos. O Pague Menos também Tirol, né? participou esse ano, que hoje chama-se Tirol, né? Tirol. É o Tirol. Anderson Luiz, fala do Cariri Futebol Clube. O time do Cariri que segue trabalhando. Hoje à tarde fez um trabalho lá no Inaldão. Joga no próximo final de semana contra a equipe do Calouros do Ar. Fez um treino tático comandado pelo técnico João Severo. E também, a título só de informação, ontem a gente destacou dentro do Vale Esporte que o Severo escolheu o batedor do pênalti do último final de semana. Na verdade, o Dudu era um dos atletas que treina e que é batedor da equipe do Cariri tradicional. Então, não foi o Severo que escolheu. O Dudu é de fato um dos batedores de pênalti que acabou perdendo. E quem escolhe não é o técnico, não? Mas o Dudu, por os outros 2 batedores não estarem em campo, ele acabou assumindo a responsabilidade e acabou perdendo esse pênalti. Mas se tivesse sido o Severo que tivesse dito assim, vai lá, garoto, e bate, normal, ele é o técnico, né? E outra coisa, grandes jogadores do futebol mundial já perderam cobrança de pênalti, então tem que levantar a cabeça, não só o Dudu, né? Numa próxima, vai lá, pega a bola de novo, mostra personalidade, bate, faz o gol, né? E o Cariri tá no caminho certo para retornar à 2ª divisão. Ano que vem vamos ter Icasa, Guarani e Cariri. Agora não deixa o Guarani receber punição não, Anderson, pelo amor de Deus. Não. Mas o time do Cariri volta a trabalhar, tá trabalhando os 2 expedientes. Amanhã pela manhã faz um trabalho e à tarde trabalho no campo, possivelmente lá no estádio Inaldão também. Valeu, Anderson. JF, Ramon Dias é bom treinador? Ele foi técnico da seleção do Equador? É o que tava na seleção. Foi técnico do Equador na Copa? Do Al Hilal. Ele tava no Al Hilal, né? Eliminou o Flamengo nessa... O que o Vasco chegou a negociar também com o treinador Gustavo Alfaro, se não me engano. Exatamente, que foi recusou treinador o Vasco da seleção do Equador, né? Mas acabou fechando com o Ramon Dias, né? Ramon Dias. Que esteve no Al Hilal. O Ramon Dias é uma espécie de Filipão lá da Argentina. É o treinador argentino, até pela idade, que tem o maior número de títulos também conquistados aí pelo mundo afora. E é o novo técnico do Vasco. Vasco que acertou também a contratação daquele volante chileno, o Medel, que foi titular naquela época que o Chile estava muito bem, ganhando 2 Copa Américas. Há quantos anos atrás isso?
Faz bastante tempo, viu? O Vasco da Gama trazer um jogador Ele estava no Bolonha da Itália. Trazer um jogador é um jogador final de carreira mesmo. Jogador final de carreira, pelo amor Ele é de da Deus. turma do Vidal. Ele é da turma do Vidal. Acho que eles devem ter jogado juntos para a seleção chilena. O meio campo do Chile, campeão daquela Copa América, eram 4, né, no meu campo. Era Arangues, que tá no Internacional, Vidal, que era do Flamengo, foi pro Atlético do Paraná, Mendel, que tá sendo contratado pelo Vasco agora, e o seu querido amigo Valdívia, que encerrou carreira, era esse, o meio campo do Chile. E o ataque tinha agora eu esqueci o nome do atacante. O Vargas. Eduardo Vargas. E um outro que tá no futebol inglês já há bastante tempo que eu tô esquecido o nome. Mas muito bom jogador também. Sanchez. Alex Sanchez. Joga era Vargas na e Sanchez. Internacional. Tá na Itália, né? Agora? Milão, da Itália, certo. né? Não, minto. O Sanchez jogou na Inter de Milão, mas ele hoje joga no Olympique de Marseille, da França. Joga na França. Já tá ganhando uma grana muito boa lá pela Europa, né? Tá fazendo. Tá tentando encerrar a carreira com dignidade. JF, América Mineiro e Corinthians não vão se enfrentar no meio de semana pela Copa do Brasil. Esse jogo ficou para o final de semana. Por conta disso, eles não vão cumprir seus jogos no Campeonato Brasileiro. Vai ficar para uma outra oportunidade, porque eles terão compromissos hoje nos playoffs da Sul-Americana, não é isso? Inclusive, o América Mineiro tá no Chile. Está jogando nesse momento com o Colo-Colo. Aí, o Carlos André. Carlos André. Torcedor do Mengão. Mengão é amanhã, viu, Carlos André? Amanhã o Atlético Paranaense classifica. JF, deixa de coisa feia, JF. A bola tá rolando, Marco. Colo-Colo e a América Mineiro, 11 minutos, por enquanto o placar é 0-0. É jogo único ou é ida e volta? É ida e volta, é ida e volta. E o Corinthians, lá no seu estádio, nas 9h30 da noite, enfrenta o Universitário do Peru. Tá certo. Mas diz que o Lucha vai botar só os reservas hoje. É. Renato Augusto tá relacionado. Diz que o time da Laranja vai jogar Para hoje. jogar com o Universitário é fraquinho, né, rapaz? Tem muito time fraquinho aí na Sul-Americana. Vamos embora, JF? Vamos sim. Pra voltar amanhã? Se Deus quiser. Amanhã você volta? Se o senhor quiser que eu volte, eu volto. Tá certo. Se não quiser, Aí eu não volto. eu posso trazer Delton Sá? Traga, Delton. Tá bom, Tô tá com saudade certo. de Delton Sá. Um abraço, gente. Até amanhã. Valeu, tchau, tchau. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro.